Em definitivo, para todo o país, nós estamos no nosso grande culto de sábado, hoje, 30 de maio, ó. Quem não ligou para a mãe e não mandou um presente, perdeu. Até meia-noite, vale, até meia-noite vale. Meus irmãos, nós estamos ao vivo para nossos irmãos do YouTuber, nossos irmãos do YouTuber e os nossos irmãos do Facebook. Tá bom? Estamos aqui ao vivo nesse dia tão especial. Hoje, 30 de maio, quero mandar um alô especial para o presbítero Eds. E aí, irmão Eds, melhorou, irmão Eds? Manda um alôzinho aí, você está ao vivo conosco. O irmão Eds esteve hospitalizado, já está em casa, glória a Deus. E eu quero orar hoje também pelo nosso diácono Luiz Soares, que também está doente, tá? Tempo de frio, mudança de clima. Agora imagine, a gente na rua fica meio adoentado estando em casa. Aqui em casa é 10 graus. Você bebe água gelada, precisa nem te pegar da torneira. Já sai já gelada. Tá? Então, meus irmãos, vamos orar pelo presbítero. Quero agradecer os irmãos que estão comigo aqui. Meu vice-presbítero Raimundo, Ricardo, presbítero Edson, Gustavo, Maria Fernandes, Maleni, Maria Fernandes, muita saudade, é verdade, irmã Maria, muita saudade. Mas eu tenho uma notícia boa aí para os irmãos. O governador aí parece que vai liberar nossos tempos já na quarta-feira, tá? Se liberar na quarta, domingo, teremos um culto abençoado, em ações de graças, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos, pela conquista, pelas vitórias. Cultuar a Deus é algo bom demais, tá? E eu quero agradecer mesmo. Irmã Maria Aparecida está com a gente, irmão Luiz Carlos, rapaz, muita gente boa, tá? Está conosco. Quero continuar avisando, estamos aqui também com alguns irmãos aqui no Facebook. Nós ainda estamos assim, se organizando aqui, rapaz, o negócio hoje. Vamos lá. Isso, agora vai. Pronto, fechou. Fechou a conta. Hoje eu tenho um assunto especial para tratar com nossos irmãos a respeito de escolha, tá bom? E eu quero louvar a Deus por todos vocês nesse dia tão especial, tá? Estamos no Facebook também e aqui no YouTube. E eu quero mandar já orar para a gente dar início ao nosso culto dessa noite, orando ao Senhor, pedindo a graça de Deus e as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um dos irmãos. Hoje é sábado, glória a Deus. E sábado é um dia muito bom para nós, tá? Irmã Maria Olívia está conosco, o presbítero Ed diz assim, ó, estou bem, querendo... Rapaz, olha só o que o presbítero Ed é gaiato. Estou bem, querendo jogar bola. Rapaz, agora sim, agora você falou a língua do Lael, Lemuel, Daniel, Adriel e do Zé tudo aí, ó, tá? Deus abençoe, irmão Edson, eu estou feliz pela sua... Quem está conosco também é o Trem Bala, esse aqui eu não vou nem ler. Isso aqui é coisa de filho de maranhense, tá? Irmã Maria Olívia, glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Tem aqui um vascaíno sofredor aqui, ó, Trem Bala do Vasco. Rapaz, eu sei quem é esse salveiro aqui, que eu vou disciplinar. Deixa a hora da ceia. Meus irmãos, quero agradecer mesmo. Nós vamos orar, pedir a graça de Deus, a bênção de Deus sobre as nossas vidas nesse dia tão especial que o Senhor concedeu para que a gente venha a estar juntos, tá? Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, poderoso Pai, nós estamos à tua presença. Obrigado por tudo que tu tem feito pelas nossas vidas. Senhor amado, estende as tuas mãos, dai-nos da tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe poderosamente. Quem está comigo aqui no Face é a irmã Leni, está comigo. Deus abençoe, irmão José Antônio. Deus abençoe, irmão José Antônio. Prazer, rapaz. Deus te abençoe, a sua família, poderosamente. Meus irmãos,
Eu quero ler com você um texto em Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse dia tão especial. E eu vou ler em duas traduções, tá bom? Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta recebe Jesus em sua casa, tá? Diz mais. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, lhe disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? A Marta estava nervosa aqui. Dize, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Baseado nesse versículo 42 é que eu peguei o tema, tá? Algo bom que a gente tem que desejar, certo? Mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora, Lucas, na outra tradução, vou ler na Bíblia Viva, que eu gostei, tá? 38, diz assim, ó, quando Jesus e seus discípulos continuaram o seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhe hospedagem, Jesus e os seus discípulos. Maria, a irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus. Irmãos, ela sentou aos pés, literalmente, tá? De Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Você prestar atenção, naquela época, os mestres sentavam numa cadeira e os alunos sentavam no chão, tá? Olha só, gostei. Diz mais. É aqui, ó. Tarará, isso. Maria, isso, nos pés. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse-lhe: Senhor, não lhe parece justo que a minha irmã fique sentada aqui, enquanto eu faço todo o trabalho. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está Marta, Marta, você se encontra tão preocupado com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém pode tirar isso dela. Entender? Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar. Há apenas uma coisa necessária com que nós devemos se preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar dela. Meus amados irmãos, uma coisa é necessária, tá? Observe só, a aldeia aonde Jesus chega com seus discípulos é a aldeia de Betânia. A gente descobre isso quando lê João capítulo 11, tá? E nós temos ali uma família que Jesus amava, que era formada por Marta, Maria e Lázaro. E ali estava uma família acolhedora, tá? O fato dessa família ser acolhedora era costume naquela época, mas algumas famílias tinham mais prazer em acolher pessoas. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 11, diz que muito não sabendo chegará a hospedar anjos na sua casa. Meus irmãos, anjos hospedados na sua residência. A Bíblia fala que chegou lá Jesus com seus discípulos para pousar na casa dessa
dessa família. O trabalho de colocar a refeição sobre a mesa é enorme. Marta se desdobra no serviço a Jesus. E Maria se concentra apenas em ouvir Jesus, tá? Meus irmãos, essa passagem de Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42, está escrito apenas em Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito interessante, porque tem muita coisa que está em Lucas que não está nos outros evangelhos, assim como João. Mas Lucas tem uma história bem interessante, e uma das grandes histórias bíblicas contada por Lucas é exatamente esse momento que Jesus chega na casa de Maria e Marta, tá bom? Meus irmãos, eu quero extrair algumas lições aqui desse texto, pelo menos 4 lições importantes desses versículos que eu li para os irmãos, tá? Primeira lição: Maria assenta-se aos pés de Jesus para aprender. Era raro Jesus chegar em uma casa, tá? Ele vai para a casa de Zaqueu, ele vai para um casamento, ele vai na casa de Mateus, ele vai na casa de Simão leproso participar da refeição. Ele foi à casa de Jairo. Então, mas a maioria dos milagres que Jesus faz é fora. Desse texto aqui, nós não temos nenhum milagre, mas nós temos uma mulher que tem o coração aberto para aprender de Jesus. Talvez a coisa mais importante da vida seja o aprendizado. É verdade. A coisa mais importante seja o aprendizado. Nós nunca cessamos em conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais você tem que adquirir. E só existe uma maneira de ter conhecimento: é estudando, é nos livros, é aprendendo de alguém mais inteligente do que você. Naquela época tinha muitos mestres, mas Maria sabia que Jesus estava acima dos outros mestres. E não era raro Jesus parar para que pudesse ensinar. Essa Maria, provavelmente a mesma de João capítulo 12, onde a Bíblia fala que ela derrama o bálsamo de unguento sobre a cabeça de Jesus. Primeiro ela aprende as escrituras, os ensinos de Jesus. Eu quero que você pare para pensar um pouco como o ensinamento de Cristo é interessante. Porque quando a gente aprende de Jesus, a gente aprende a servir, a gente aprende a viver. Quando a gente para ouvir os ensinamentos de Cristo, algo acontece na vida. Olha só, a gente tem que ser desafiado diariamente em ler as Escrituras. Em ler as Escrituras. Quem lê um livro adquire conhecimento. Eu digo que os livros são nossos amigos secretos, tá bom? Então, Maria, ela sabe da importância de aprender. Meus irmãos, Maria, essa Maria, só aparece 3 vezes nos evangelhos. A primeira vez é nesse texto, que ela está aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez, em João capítulo 11, onde ela está aos pés de Jesus para chorar. E a terceira vez que ela aparece, em João capítulo 12, onde ela está aos pés de Jesus para agradecer. Primeiro, ela está aos pés de Jesus para aprender. Segundo, ela está aos pés de Jesus para chorar. E terceiro, ela está aos pés de Jesus para agradecer. Meus irmãos, quanto mais a gente está perto de Cristo, mais nós temos um coração sensível, um coração disposto, um coração santo. Quanto mais a gente está perto de Jesus, mais a gente aprende com o Senhor. E nós temos aqui exatamente isso, porque Maria, ela tem várias atitudes. Atitude de servir e de adorar. Quais as atitudes que nós estamos tendo diariamente de estar com o Senhor? Porque às vezes a gente quer muito de Deus, isso é verdade. Queremos muito de Deus, mas quando Deus quer algo da nossa parte, aí a gente inventa
várias desculpas. Meus irmãos, duas atitudes de Maria nos chamam a atenção no texto. Em primeiro lugar, Maria está aos pés de Jesus. Não há lugar mais seguro e mais apropriado para que eu e você esteja, a não ser aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus significa humildade, significa quebrantamento, significa vida correta. Aos pés de Jesus é uma vida que vale a pena. Meus irmãos, a gente precisa tirar tempo para estar aos pés de Jesus. É por isso que uma oração de joelhos, ela pode muito nos seus efeitos. Orar é uma coisa, orar de joelhos é outra totalmente diferente. E nós devemos fazer isso, meus irmãos. Estar de joelhos dobrados para reconhecer a grandeza de Deus e exaltar ao Senhor. Meus irmãos, olha só, Maria está aos pés de Jesus com profunda humildade. Só alguém com coração quebrantado. Teve uma escritora, Anne Grant, que ela disse que Deus tem dois tronos, um no céu e outro na terra, no coração do crente mais humilde. Meus irmãos, essa mulher sabia o que era se ajoelhar aos pés do Senhor. A gente precisa buscar a Deus, não pelo que Ele é, não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é. A gente precisa buscar a Deus não apenas quando a doença chega, mas também quando a gente tem saúde. A gente precisa buscar a Deus pela sua essência e pela sua grandeza. Deus procura pessoas que queiram estar aos seus pés. O Isber, escrevendo sobre esse assunto, ele diz que o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Porque Marta estava fazendo algo para agradar Jesus, era a comida do mestre. Mas Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela estava aprendendo aos pés de Jesus. Em segundo lugar, segundo ponto, Maria agitava-se de um lado para o outro para servir. Meus irmãos, Marta tem o temperamento inquieto e uma personalidade agitada. Todas as vezes que ela aparece na Bíblia, está fazendo alguma coisa, está servindo à mesa, está em ação ou está discutindo. Marta era uma mulher elétrica. Ela estava arrumando a casa, preparando a comida. Isso é errado? Não, não é errado. Só que ela estava fazendo a coisa errada numa hora errada. Porque aquele momento seria um momento de prazer na presença de Jesus. Você prestou atenção que muitas das vezes a gente se arrepende de algumas atitudes que nós tomamos durante a vida, principalmente de ficar ao lado de quem a gente ama. Porque a vida, meus irmãos, ela passa tão rápido, a vida ela voa, ela passa tão rápido, e às vezes, quando a gente chega do lado de alguém que a gente ama, de repente essa pessoa vai embora. E a gente pensa assim, se eu pudesse ficar mais um pouco, se a gente pudesse ficar mais um pouco. Então, Marta, aquele momento, era para ela aproveitar. Era para ela aproveitar o momento, porque era um momento importante, um momento de estar na presença de Jesus. Tá bom? Algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, Marta está agitada demais. Servir a Cristo tornou-se um substantivo da intimidade com Cristo. Ela colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Ela substituiu Cristo pelo serviço. Ela quis mais agradar aos olhos do que receber uma palavra no seu coração. Marta achou que fazendo isso e seria elogiada por Jesus. Mas ela perdeu. E ela perdeu porque ela repreendeu Maria, o que Maria estava fazendo. Ela estava tão sem sentido para preparar a casa, arrumar a casa, que ela não teve o discernimento espiritual de que quem estava na casa dela era Jesus de Nazaré. A gente não tem como saber se esse acontecimento foi antes ou depois da ressurreição de Lázaro. Não dá para entender.
Eu fiz pesquisa sobre isso e nenhum teólogo pode falar se isso foi antes ou foi depois do que Lázaro ressuscitou. Mas eu tenho uma sugestão. Eu acho que foi antes. Por que eu acho que foi antes? Porque depois da ressurreição, ela já sabia o que Jesus fez, então, com certeza, ela sentaria aos pés de Jesus para aprender junto com Maria. Talvez foi a primeira vez que ela recebeu Jesus na sua casa. Apesar da Bíblia falar, e nós já falamos, que essa família era amada de Jesus, e a Bíblia não entra em detalhes, como se conheceram e tal, essas coisas, por mais que a gente lê o livro de Max Lucado, que eu gosto de ler Max Lucado, porque Max Lucado, ele dá uma visão geral, tá? Se essa passagem bíblica, se fosse Max Lucado pregando aqui, ele diria que eles se conheceram nas redes sociais, através do WhatsApp. Quando Jesus pregou o sermão, Lázaro perguntou por que esse sermão foi bonito e como é que fazia para que Jesus fosse na casa dele para fazer um culto familiar. Mas a Bíblia não fala. Mas eu acredito que foi a primeira vez que Jesus chegou naquela casa. E Maria, sabendo, porque os mestres da época eram conhecidos pela roupa que veste, pela posição que ocupa e pelas palavras sábias, ela ficou encantada, falou, rapaz, esse homem tem discípulos. Se ele tem discípulos, e esses discípulos aqui, pela maneira, deve estar aprendendo muito com ele. E outra coisa, muito poucos, na época de Jesus, tiveram a visão geral do que ele realmente era o Cristo. Quando você lê Mateus capítulo 16, você vai ver que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O cego de Jericó falou, Jesus, filho de Davi. Então, poucos tiveram a visão, um discernimento, que realmente Jesus era o Cristo. Mas talvez Maria, ela teve esse discernimento. Ela reconheceu que quem estava na casa dela não era qualquer mestre, mas sim o unigênito e o primogênito Filho de Deus. Por outro lado, Marta não teve a mesma visão. Marta não teve a mesma visão de que aquele que estava na sua casa era realmente o Cristo, Filho de Deus. Aquele que nasceu de uma virgem, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados. Talvez é por isso que ela não deu tanta atenção. Você prestou atenção que olha só, eu quero que você escreva na sua agenda uma coisa. Jesus é, na nossa vida, aquilo que eu acho que ele é. Eu preciso que você entenda isso. Jesus é, na minha vida, o que eu penso e que eu tenho certeza que ele é. Porque tem pessoas que tratam Jesus de uma forma errada. Tem pessoas que se tornaram religiosas, apesar que, teologicamente falando, a religião é necessária para o sobreviver do ser humano e também o sobreviver de uma sociedade. Então, quer dizer, a religião é importante, mas só a religião em si não pode fazer nada pela nossa vida. Jesus pode. Então você precisa se aproximar de Jesus, não apenas para agradá-lo. A gente tem esse lado que tem que agradar ao Senhor quando está na igreja. É bacana ir para a igreja, olha, é bacana ir para o templo de terno e gravata. Eu sou de uma época que você tinha que usar terno e gravata nos cultos. Se não usasse terno e gravata no culto, não ia para o céu. E aquilo ali eu tinha medo, então todo culto eu estava de terno e gravata. Nem tanto terno, porque eu morava no Pará, era muito quente, mas na gravatinha, meu irmão, de crochê. De crochê. Tá pensando o quê? Então tá lá. Quer dizer, mas às vezes a gente se tornou religioso por causa disso. Porque o que o Senhor realmente quer é um coração quebrantado. A gente precisa abrir o nosso coração para aprender diariamente de Jesus. E quando a gente aprende diariamente de Jesus, a gente passa a ter uma comunhão maior. Porque a comunhão com Cristo é algo diário. A nossa caminhada com Jesus é uma caminhada diária. A gente não pode tirar um tempo para fora. Eu conheço pessoas hoje, principalmente adolescentes ou jovens, ele fala assim, não, eu estou jovem, eu vou lá, então, vou curtir um pouco, aí eu vou ficar lá, aí eu volto depois, quando eu tiver assim, já depois dos 50. Eu conheço muitos que foram para o mundão e não voltaram. Eu conheço outros que foram e ficaram lá. Não é porque estão bebendo, não é porque morreram.
É porque foram para o bar, numa confusão, um tiro, uma facada, morreram, perderam a vida, jogaram fora. É porque tem pessoas que pensam que conhecem Jesus, mas não conhecem. Maria queria conhecer mais. Maria abriu o coração para conhecer mais. Marta não quis conhecer Jesus. Marta quis agradar a Jesus. E às vezes obedecer ao Senhor é muito mais importante do que qualquer coisa. Meus irmãos, Wisber escreveu sobre Marta dizendo que a parte mais importante da vida cristã é a que só Deus vê. Marta quis impressionar Jesus, mas às vezes aquilo que enche os olhos não preenche o coração. Em segundo lugar, Marta está ocupada demais. Meus irmãos, ela queria oferecer o melhor a Jesus, mas acabou perdendo o foco da prioridade. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ela queria dar o melhor, o seu melhor, mas isso é bom, mas ela perdeu a principal. Quer estar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Meus irmãos, eu acho que você que está me ouvindo aqui agora já teve o prazer de ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Bom ler a Bíblia uma vez. Melhor ainda é ler a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você aprende sobre Deus e sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Quanto mais você tem um contato com a Bíblia, mais você começa a conhecer o Criador. Você quer conhecer Jesus profundamente? Ore mais. Leia a Bíblia mais. E eu estou falando de ler, não é só ler igual a ler um jornal, mas ler meditando, trabalhando. A gente tem que entender que Deus está nas Escrituras. Você quer saber da grande revelação de Deus para a sua vida e para a sua família? Leia a Bíblia. Está nas Escrituras. As Escrituras são suficientes. A Bíblia é suficiente. Não precisamos de novas revelações para que a gente seja mais espiritual. Não, a Bíblia é suficiente. Marta, ela perdeu a maior, a grande chance da sua vida de estar aos pés de Jesus e ouvir os ensinamentos de Jesus. Agora diz também que Marta, ela censura Jesus. O verso 41 aqui na Bíblia Viva diz assim: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todo o seu serviço. Verso 40. Porém, Marta se preocupava com todo o seu serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece justo que a minha irmã fique sentada aqui enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Rapaz, ela estava indignada. Ela estava braba e ela censurou Jesus. Aí Jesus fala assim: Marta, Marta, você está nervosa. Para um pouco. Meus irmãos, Jesus confrontou Marta porque a amava. Ele também nos disciplina e nos corrige porque nos ama. Jesus poderia fazer qualquer coisa com Marta, mas ele demonstrou seu amor para ela. Ele mostrou para Marta que ele é mais importante do que coisas. Que ele é mais importante. Ele sabia do coração de Marta, porque o desejo de servir de muitas pessoas é muito grande, mas obedecer é melhor. Então ele fez isso. Marta andava inquieta e se preocupava com muita coisa. E Jesus censura Marta pela intensidade e a extensão da sua ansiedade. Marta, você está ansiosa. Meus irmãos, conheço pessoas que estão para ficar loucas. Eles trabalham dia e noite. Agora, na pandemia, não. Mas antes da pandemia, sai de casa às 6 da manhã, chega em casa à meia-noite. 6 da manhã, meia-noite. 6 da manhã, meia-noite. Um belo dia ele chega em casa e encontra um homem sentado no seu sofá. Aí ele pergunta aqui: quem é você, meu amigo? Que é isso? Aí o rapaz fala: não, eu sou seu filho. Aí ele perdeu toda a juventude do rapaz, porque se preocupou com coisas. Meus irmãos, a gente precisa entender que a vida cristã, ela é muito importante. Ela é importante para a formação do nosso caráter cristão. Ela é importante para a nossa sobrevivência. A vida cristã é
a gente ter um passaporte para entrar no céu. Mas a gente precisa entender que tem pessoas que convivem com a gente. E essas pessoas que convivem ao nosso lado, elas precisam do nosso abraço. Elas precisam da nossa compreensão. Pais, sábios, não se preocupam apenas de dar comida para os filhos, mas se preocupam em lhe dar o exemplo, um abraço, um beijo. Nossos filhos não preenchem o coração com coisas. Eu sou mais importante para meus filhos do que coisas. E eles sabem disso. Apesar deles gostarem das redes sociais, mas eles sabem que pai é pai e acabou. Pai está ali. Minha filha sente qualquer problema de dor, pai, estou sentindo. Primeira coisa que faz. E o Adriel, do mesmo jeito, sentiu qualquer coisa, pai, mãe, pai. Coisas passam. Jesus permanece mais do que todas as coisas. Em terceiro lugar, Jesus censura Marta por suas escolhas erradas. Marta, Marta, você está muito preocupada. Maria escolheu uma boa parte. Meus irmãos, a censura de Marta a Maria visava desencorajar a piedade e a devoção de sua irmã. Olha só, meus irmãos, eu conheço pessoas que é questionada pela sua fé. Eu conheço. Eu sou de uma época que, dependendo da crença, a pessoa, o pai falava assim, meu filho, pega a tua cama e leva para a igreja. Para com isso. Irmãos, eu conheço jovens que morreram na fé por causa dos pais que censuraram a fé deles. Tu tá crente demais, não é assim. Eu vi uma mãe, ela reclamou para mim da filha, porque ela cobrou da filha. Minha filha, você mora comigo, você não lê a Bíblia, você... Aí ela falou assim, a menina falou assim, não, mãe, a senhora também é exagerada e tal. Para com isso, irmão. Vida cristã é coisa séria. Isso aqui não é parque de diversão, não. Vida cristã é coisa séria. Marta queria fazer, sabe o quê? Matar a fé da sua irmã. Na lógica do texto, é isso. Ela queria matar a fé da irmã dela, rapaz. Pense. E ela estava muito preocupada e se mostrava tola, porque só uma coisa era necessária. O que eu gosto do texto de Mateus 4 e de Lucas 5, sobre a chamada dos discípulos, é que tem uma passagem interessante lá no texto de Lucas 5 que diz assim, imediatamente largaram tudo e seguiram Jesus. Você já, sobre Mateus, Mateus, que chama também de Levi, a Bíblia fala que Jesus falou para Mateus assim, Mateus chegou na coletoria e disse assim, segue-me. E a Bíblia diz, e ele largou tudo e seguiu. Aí você fala assim, não, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou abandonar tudo para seguir Jesus e tal. Pois é. Mas quem era Mateus? Sabe quem era Mateus? Mateus era um cobrador de imposto. Os cobradores de imposto na época de Jesus era assim, eles cobravam a parte para César e o resto era deles. Então eles cobravam de forma exagerada e acima daquilo que a lei pedia. Os cobradores de impostos eram homens resolvidos financeiramente. Resolvidos financeiramente. O que eu quero dizer com isso é que eles eram ricos, eram milionários. Mateus da mesma forma. E, acima de tudo, eles eram odiados pelos judeus porque só chamava ele de ladrão. É igual aos políticos hoje. Entendeu? Qualquer polícia fala, fulano de tal ladrão e tal. Você nem conhece o caboclo que fala que ele é ladrão. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou para Mateus e falou, segue-me, a Bíblia diz que ele abandonou tudo. Irmãos, ele abandonou a coletoria, ele abandonou o salário, ele abandonou tudo. E foi seguir Jesus. E pela Bíblia que a gente, pela leitura bíblica que a gente tem, e quando você começa a ler, se você tirar para ler, estudar os textos que os discípulos estão com Jesus, estão sempre, porque Jesus não parava. Jesus estava hoje em Jerusalém, amanhã em Jericó e depois de amanhã em Cafarnaum. Então ele não tinha o tempo de dormir em casa e voltar para casa. 3 anos e meio, diz. A gente pode entender, conforme João, por causa das festas de Páscoa que Jesus teve em 3 e morreu na última. Provavelmente 3 anos e meio Jesus esteve junto com esses discípulos. E durante todo esse tempo Jesus esteve junto e eles estiveram longe de casa. Eles não estavam perto de casa. Irmãos, largaram tudo
para seguir Jesus. Tudo. Aí você fala assim, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer. Não, você já largou tudo. Você não tem que fazer igual Mateus fez. Na verdade, você já fez, já. Tá bom? Agora, Marta, meus irmãos, ela estava preocupada demais com o temporal. Se preocupou tanto com o temporal que deixou o eterno passar pelos seus dedos. Ela estava mais importante com aquilo que ela estava mais preocupada com aquilo que ela vê e não com aquilo que ela não vê, porque o que a gente vê é temporal e o que a gente não vê é eterno. Um certo escritor diz que tudo aquilo que a gente toca não é eterno. E às vezes a gente se preocupa tanto com o terreno que aquilo que Deus quer para a nossa vida a gente nunca vê. Os nossos olhos estão fechados. Marta queria matar a fé, só que Maria sentou-se aos pés de Jesus e aquilo foi muito necessário. Ó, assentar-se aos pés de Jesus é o mais importante e a única coisa necessária. O que Marta negligenciou era o necessário. Aquilo era o necessário. Meus irmãos, o que é importante para a sua vida? Se eu pedir para você fazer agora uma lista de prioridades, o que é que você vai colocar no topo da lista? E o que é que você vai colocar no final da lista? Tem coisas que é prioridade. Tem outras coisas que não são tantas prioridades. Agora, se eu me preocupar mais com aquilo que não é tanta prioridade, eu vou começar a me perder. Tá bom? Meus irmãos, Jesus está aqui contrastando preocupações e a maneira que Marta está se importando, porque ela se importou com tantas coisas, e uma só coisa, disse Jesus, é o que realmente necessita. Morris escreveu, a vida tem poucas necessidades reais, e quando necessário, podemos passar sem muitas daquelas às quais dedicamos o nosso tempo. Eu acho que é pastor Cordeiro, esqueci agora o nome. Cordeiro, ele escreveu um livro muito bom, ele diz o seguinte, que quando a gente descobrir que só tem 30 dias de vida, quando a gente souber que temos 30 anos de vida, descobriremos que tanta coisa que a gente tem não vai valer nada. E é verdade. E é verdade. Meus irmãos, a vida tem poucas necessidades reais. E quando necessário, podemos passar sem muito daquelas às quais dedicamos nosso tempo. James escreveu, enquanto Marta está preocupada, preparando uma refeição para Jesus, Maria está se deleitando com uma refeição aos pés de Jesus. Enquanto Marta preparava uma refeição, Maria saboreava aos pés de Jesus. Agora a Bíblia fala que Jesus chega a elogiar Marta, e eu já estou no final, verso 42, na Bíblia Viva, ó, há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar, e Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela, ó. Mais uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não será. Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Houve uma descoberta. Na mesma casa onde tem uma mulher de joelhos aprendendo aos pés de Jesus, tem outra que está preocupada com coisas que não valem nada. A Bíblia fala que no arrebatamento um será levado e o outro será deixado. É de uma mesma família, um pode ter uma vocação de Deus e outro não pode. Numa mesma família, um pode amar a Deus e outro pode odiar a Deus. Numa mesma família, numa mesma casa. É o que aconteceu com Marta. 3 lições importantes. Jesus elogia Maria pela sua postura. Meus irmãos, chegou, acabou. Você prestou atenção que hoje isso tem que acontecer? A gente tem que ter sabedoria e, ao mesmo tempo, graça de Deus. Porque tem coisas que é importante para a nossa vida espiritual. Tudo que você faz hoje vai refletir no seu futuro.
Segundo lugar, Jesus elogia Maria pela sua sabedoria. Maria foi sábia, ela foi sábia ao ponto de aprender aos pés de Jesus. E aquilo que a gente aprende aos pés de Jesus, a gente guarda para a vida. Terceiro lugar, Jesus elogia Maria pela sua escolha duradoura. Meus irmãos, por ter feito a melhor escolha, por ter feito aquilo que era necessário, o que Maria escolheu jamais será tirado. Há coisas que escolhemos fazer, mas essas coisas só duram enquanto dura a nossa vida aqui na terra. Mas quando escolhemos estar aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos, fazemos uma escolha que transcenderá ao tempo e terá reflexos na eternidade. Aquilo que a gente faz para Deus jamais será esquecido. Essa semana passada, eu acho que foi semana passada, meu amigo pastor Luciano Paslandino mandou um texto para mim. Esse texto me ajudou a refletir demais. Eu contei para minha esposa, contei aqui em casa, porque de um pastor que ele foi fazer um trabalho. E ele foi dirigir um culto, ele marcou o culto. Quando deu na hora de começar o culto, não chegou ninguém. E ele começou o culto a si mesmo. Quando ele começou o culto com 5 minutos, chegou um casal. Demorou um pouco, chegou outra pessoa. Demorou um pouco, chegou um cidadão com roupa de mendigo e uma corda na mão. Tá. Então ele pregou para aquelas 4 pessoas. Depois da pregação, ele foi embora para casa. Quando ele estava chegando perto de casa, já era noite, ele foi abordado por 2 rapazes que lhe bateram e roubaram a sua pasta. Dentro da sua pasta tinha uma Bíblia e alguns pertences de valor para ele. Tá. E ele ficou revoltado e foi embora. Voltou anos depois para essa igreja. E ele contou a sua experiência. Quando ele terminou de contar a sua experiência de um dia de cão que ele viveu, um dia difícil, que ele preparou para pregar, ninguém foi, e ele foi roubado e apanhou e tal, e tal, e tal. Quando ele estava contando esse testemunho, um cidadão levantou a mão e falou assim: pastor, quem estava aqui naquele dia que entrou foi eu e minha esposa. A gente estava prestes a divorciar. Mas nós viemos para o culto e quando nós chegamos aqui, nós ouvimos uma palavra e resolvemos permanecer casados. Estamos casados graças à sua pregação. Outro cidadão levantou a mão e falou assim: aquele mendigo que chegou aqui com a corda na mão era eu. Eu era um empresário falido. E eu perdi tudo, fui para a rua, peguei aquela corda para me matar aquele dia. Passei em frente do templo, vi aberto, entrei, você pregou e eu voltei para Jesus. Sou empresário novamente. Um rapaz levantou a mão e falou assim: pastor, quem roubou você aquele dia foi eu. Eu e meu companheiro. A gente foi lá, roubou a sua pasta. Quando eu cheguei, que abri a pasta, só tinha a Bíblia. E a gente saiu para fazer outro roubo, e nesse roubo, meu amigo foi morto e eu fugi, me escondi. E nesse período que eu me escondi, eu comecei a ler a Bíblia e eu me converti. Aceitei Cristo como meu Salvador. Meus irmãos, tem coisas que valem a pena. Para o pastor que prega, para o pai de família permanecer casado, para o rapaz e a moça permanecer em casa, estar junto do pai, junto da mãe, fazer um sacrifício, fazer alguma coisa. A vida é cheia de sacrifícios que a gente tem que fazer para ser feliz e viver bem. A gente precisa entender que aquilo que a gente toca não é eterno. Minha esposa não é eterna, meus filhos não é eterno, minha mãezinha que está viva ainda não é eterna. Mas essas pessoas eu tenho que amar intensamente. Assim como Maria amou Jesus, eu tenho que me dedicar a elas 24 horas, ter um coração aberto. Essa é a nossa missão e esse é o nosso legado. Estar com Cristo é aprender dele diariamente. Maria nos ensina uma grande lição, como é bom estar aos pés de Jesus. Como canta o meu ovelha, o diácono Lael, se eu queira subir, o lugar mais alto para estar é aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E eu quero orar por você para que Deus te abençoe nesse dia todo especial. Querido Deus, poderoso Pai, eu te agradeço por esse dia, Senhor. Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por tudo que tu tem feito pela minha vida até agora. Pela minha vida e pela vida da minha família, Senhor. Eu te peço todas as bênçãos. Senhor amado, eu aprendo com Maria a servir. Eu aprendo com Maria a chorar. E eu aprendo com Maria a agradecer. Eu aprendo com Maria a crescer nos teus pés, buscando sabedoria e graça. Eu aprendo com Maria a fazer a tua vontade. Eu aprendo com Marta, Senhor, a não ser arrogante, a não ser ansioso. Eu aprendo com Marta, Senhor, com Marta, meu Senhor, que as coisas deste mundo são passageiras, mas tu, ó Deus, é um ser eterno e poderoso. Eu te agradeço por tudo. Eu te apresento o presbítero Edson. Obrigado pela vida dele. Te apresento o meu diácono Luiz Soares. Cuida dele, Senhor. Faz um milagre na sua saúde. Nossos irmãos. Senhor, que tu venha abençoar poderosamente. Que tu venha estender as tuas mãos. Que tu venha guardar, Senhor, na tua presença. Eu te peço todas as bênçãos a favor da tua igreja nesse dia